Meu nome é Daniel Coelho, tem Martins no meio, mas sei lá, sempre gostei mais do Coelho. Porque quando eu era criança eu não gostava, né? Porque eu sou meio dentuço, orelhudo, isso tudo, né? Aí os caras me chamavam de Coelho por causa do meu dente, não por causa do meu sobrenome. Eu tinha um pouco de vergonha, mas eu gostava muito, assim, amo. Meu avô faleceu e eles tinham um sobrenome de Coelho, né? Aí eu falei, muito louco, meu avô é muito da hora, tipo, vou honrar meu avô, né? Aí uma vez eu fui gravar um negócio que eu tinha feito, aí o cara que foi gravar falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei, Daniel Martins Coelho, mas bota aí só Daniel Coelho. Aí ele falou, não, mas Martins é muito mais bonito, né? Fala uma história lá que eu nem sabia. Aí eu falei, mas eu não gosto, eu gosto do Coelho, né? Mas não conta pra minha mãe, porque o Martins veio da minha mãe. Mas tá bom. Eu tenho 28 anos, sou feliz, aprendo a viver com Jesus e tudo isso que o Lucas fala, isso é uma perspectiva de quem vê de fora, né? Não é uma perspectiva de quem vê de dentro, porque eu sei quem eu sou. Então todas as vezes que as pessoas me apresentam, dá um pouco de vergonha, porque isso não tem muito a ver com quem de fato eu sou. Eu não sou assim, eu sou maldoso, às vezes eu passo a perna nos outros, eu olho de um olhar impuro de vez em quando, eu peco todo dia. Hoje quase xinguei no carro, porque eu tenho medo de gato. E o Lucas tem 3 gatos. Eu falei, segura o gato. Então o pastor alemão suave, mas o gato, eu tenho muito medo de gato. Aí a gente foi na igreja pegar o pedestal da câmera e eu fui atrás e o gato estava atrás do carro, sabe? Aí eu falei quase um meio palavrão, assim, metadinha só. Até ficar segurado porque o pastor estava junto. Esse cara comum, que às vezes perde a cabeça, que briga de vez em quando, mas que todos os dias luta por não ser comum, por ser extraordinário na perspectiva do que o Espírito de Deus se revela a mim. Então, sou um comum na tentativa do extraordinário. Peco todos os dias, mas Deus me perdoa e a gente vai se acertando. E nessa luta do pecado e da graça, a graça tem vencido porque a graça superabunda sobre o pecado. Então eu estou nessa vida feliz de pregar o Evangelho. Não tem nada melhor do que viajar, pregar o Evangelho. As pessoas ficam assim, você viaja o tempo todo. É lógico que cansa, mas tem gente que viaja o tempo todo. O Marcos vai para a Bahia amanhã. O Marcos viaja de carro, ainda tem o boi de viajar de avião. Os caras lá da minha missão tem um contrato que se passar de 700 km tem que ser de avião. É bom ter esses caras porque não precisa ser com a gente. Eu já fui muitas vezes de ônibus, eu já fui pregar uma vez na Bahia, eu lembro, 37 horas de ônibus. Então, o pessoal olha pra mim e fala, você está com uma cara meio cansado. Eu falo, não, filho, que eu já passei dessa fase, eu sou cansado. Então, você olha pra mim e você vê, eu sempre estou com essa cara, sempre estou com sono, porque a estrada vai cansando a gente mesmo. Mas eu sou missionário de uma missão, que chama Jovens da Verdade, e graças a Deus a gente faz muito acampamento. Esse ano a gente tem expectativa de fazer 80 acampamentos. Todos os anos a gente fecha com 57, 59, e como é meu último ano de viagem, se Deus quiser, pelo menos por essa missão, eu falei, não, eu quero sair igual o Pelé, né? Quero sair na hora mais legal. Eu forcei o secretário, falei, não, vai marcando acampamento, aí a gente vai se virando. Então a gente quase não tem vida, né? Vai de um, vai pro outro, vem pra cá, vem pra lá, e a gente não faz só o que quer, entendeu? O chamado de Jesus não é para fazer o que a gente quer, é para fazer o que Ele manda. Por mim, eu teria ficado aqui, na igreja que me acolheu. Mas eu não fui chamado para fazer o que eu quero. Então o Jabes me apertou a mão e falou, está sumido. Cara, não é porque eu quero. Porque se eu pudesse fazer o que eu quero, eu estava aqui. E não nas estradas. Ninguém quer ficar viajando à toa, falando tchau. Agora que eu sou casado, ainda tem um cachorro. Tem um primo e tem um cachorro. Tem a Carol e o Calvino, que é o meu cachorro. E aí, a gente vai lá, vou viajar, o Calvino tá pequenininho, eu volto, parece que o Calvino cresceu, eu fico meio triste, o Calvino não dá muita bola pra mim. Então eu fico pensando quando for meu filho, né? Vou ter que parar com essa história. Bom, eu sou formado em teologia aqui em Campinas, no Seminário Presbiteriano. Fui muito feliz ali durante 4 anos, tive uma casa muito boa. Morei com caras mais velhos que me ensinaram muito respeito, me deram muitas broncas. Eu era o terceiro menino mais novo do seminário, de 120 alunos, então a gente levava muito puxão de orelha. Sempre fui muito bagunceiro,
os professores me conhecem não pelas minhas provas, mas pelas minhas zoadas assim na classe de aula. E sempre tive muita alegria de ser zoado, assim, de brincar, de falar o que eu penso. Aí o tempo vai passando, você vai deixando de fazer essas coisas. Mas eu queria continuar, mas não posso, né? Porque às vezes ofende o pessoal e tal. E aí você vai mudando por causa dos outros mesmo. Bom, eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos sociais e gosto muito dessa área, né? Tenho um apreço legal por isso. Eu sou coordenador de um curso que se chama Ministério com Juventude, então a gente trabalha muito essa área da juventude e sai por aí pregando. Irmã, sou casado com a Carol, ela é bonita, cachorro, televisão, tenho também, geladeira, tudo bem, graças a Deus, veio tudo. Você quer casar, não tem nada, fica feliz, você vai ganhar tudo, não tinha dinheiro, eu não tenho casa, não tenho teto. Falei pra Carol, mas se você ficar comigo, as coisas vai que dá certo, né? E deu certo, foi bacana. A gente tá lá, quase 10 meses casado, parece que foi ontem, né? Só pra dar uma moral. Parece que foi uns 25 anos, mas parece que foi ontem. Às vezes parece que faz 30 anos, às vezes parece que faz 2 dias. É muito estranho o começo do casamento. Mas eu aprendo muito de Jesus com a Carol. Então, se você quer casar, tenta achar alguém que sabe de Jesus. Porque tudo que eu tenho de ruim, ela vai consertando. E tudo que eu tenho de ruim, ela vai pegando. Então eu falo, Carol, não pega a parte ruim. A Carol tá ficando zoando, ela chega tirando os outros. Eu falo, Carol, não é assim, pega as partes boas. Ela não consegue, ela vai pegando as partes ruins de mim. Mas ela vai tentando, até o fim aqui da pregação, ela se converte, aceita Jesus, e sai daqui feliz da vida. Bom, a ideia aqui é muito difícil para mim, porque eu gosto de pregar, assim, contar histórias, ilustrações, fazer as piadas, e é o meu estilo, assim. Mas a proposta não é para fazer o que eu quero, é para fazer o que me foi pedido. E o que me foi pedido é acerca de uma oficina de ideias, que tem como tema uma pergunta que é o que fizeram no Evangelho. Então, talvez eu não sei a classificação disso aqui. Se é um sermão, se é um estudo, se é uma palestra. Para mim, tanto faz. Assim, eu sei que foi muito bom para mim estudar sobre esse tema. Eu fiz isso aqui assim, para vocês mesmo, porque a gente que é itinerante prega o mesmo sermão 25 milhões de vezes no Brasil inteiro, mas a gente faz coisas novas também. Pelo menos uma vez por mês tem que sair alguma coisinha nova lá por causa da igreja, né? Pregar repetido na igreja não dá certo. Mas eu vou ler um texto com vocês, 2 textos muito conhecidos, e eu vou seguir falando aqui, e você vai tentando me encontrar aí, até uma hora que eu espero que eu consiga amarrar as coisas e a gente saia daqui com uma reflexão um pouco profunda sobre a perspectiva do Evangelho. Então, o que fizeram do Evangelho? O texto que eu quero usar, os 2 textos, eu sempre uso Lucas, né? Então mudei. Quero usar Mateus hoje, só porque eu estou aqui. Talvez eu peguei os 2 textos mais conhecidos de Mateus. Mateus capítulo 4 e Mateus capítulo 16. Mas aí eu espero vocês chegarem lá. Eu leio do versículo 1 até o 14, até o 11. Então Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. É esse texto aí mesmo. Não é outro não. Tentação. Muita tentação. Vamos lá. Eu vou ler na revista atualizada, que eu acho que é aqui vocês mais usam, né? Que na maioria das igrejas presbiterianas essa é a versão aqui. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora Mateus, vai dar certo aqui, vou tirar esse copo de vidro antes que ele caia. Toda a pregação derruba um copo, não de vidro, então eu não quero ter essa experiência. Mateus capítulo 16, versículo 24, versículo 20 a 26. Vamos lá, tá bom? Tá legal aí? Fresquinho, né? Mateus capítulo 16, 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém. Então são dois textos muito conhecidos, todo mundo familiarizou. Você já leu isso aí? Quem é crente aqui há mais de 10 anos, pelo menos 30 vezes, está bem na sua cabeça. Mas eu acredito que Deus tem um propósito para essa meditação aqui. Por isso eu quero orar, para que Ele faça o que Ele quer, não o que a gente quer. Vamos orar então. Senhor, nós estamos aqui, nós estamos muito felizes, como o Lucas destacou, às vezes com a aparência cansada, mas o nosso coração está jubiloso diante do Senhor, diante dos nossos amigos, diante de gente que nos ajudou tanto nessa caminhada, que ajudou a formar nosso caráter, que foi bênção demais na nossa história, que nos deu bronca na hora certa, se alegrou com a gente quando precisava e correu com a gente na luta dos nossos sonhos também. Então eu quero te agradecer por essa família aqui, e eu tenho uma grande expectativa de que o Senhor se revele a nós aqui hoje. Então por isso nós clamamos ao Senhor por um milagre teu aqui, um milagre do teu Espírito falando aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento, transformando o nosso caráter, deixando com que a gente saia daqui um pouco mais parecidos com o Senhor e um tanto quanto assim dispostos a viver o teu propósito, o teu evangelho. Então faz o teu milagre aqui, não por mim, mas por causa do Senhor mesmo e do teu sacrifício, e é por causa dele que oramos. Amém. Bom, o que fizeram no evangelho? Esse é um título de um livro, né, escrito por um rapaz que faleceu em 2011, chamado David Nicholas. Você pode comprar, tem na Z3, fica aqui, é baratinho, fiz uma propaganda, Zezina, abraço, foi meu professor, gente boa. Então você pode comprar esse livro. É um livro que fala do começo ao fim, é bem pequenininho, tem 100 páginas, todo lugar que eu vou eu recomendo esse livro. Ele fala sobre as más notícias e as boas notícias. Os americanos gostam muito desse negócio, das más notícias e das boas notícias. Então David Nicholas, ele discorre do começo ao fim, falando sobre que a pregação bíblica tem que ter boas notícias e más notícias. Ele diz que todo sermão tem que apresentar as más notícias e todo sermão tem que apresentar as boas notícias. Todo sermão tem que dizer que o homem está caído, não ficou caído, não se tornou pecador. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Então é o nosso estado. E todo homem tem que saber que Jesus Cristo é a solução e a esperança da nossa vida. E ele correu durante os seus talvez 50 anos de ministério pregando boas notícias, más notícias, boas notícias, más notícias. E por causa disso ele plantou mais de 100 igrejas nos Estados Unidos e algumas igrejas no Brasil. Então um rapaz aqui do Brasil foi lá, conheceu o David Nicholas, se encantou por pregação, por plantação de igreja e começou a plantar a igreja, o Ricardo Agreste. E aí o prefácio do David Nicholas é do Agreste, e o Agreste começou a plantar igrejas nessa perspectiva de tentar sempre falar de boa notícia e de má notícia. Para quem prega é muito difícil. Mas o David Nicholas, americano, ele foi fazer uma estatística, uma pesquisa. Ele mandou seus seminaristas saírem na noite de Natal, no dia 24 de dezembro,
para ver o que os pastores pregavam no dia 24 de dezembro. E ele ficou muito surpreso, porque nem 80% dos pastores nem sequer citaram sobre Jesus no dia 24 de dezembro. E ele ficou horrorizado. E aí ele coloca as estatísticas americanas e vai daqui, vai lá. Mas se você observar, isso não é muito diferente. No Brasil não é muito diferente. Se você analisar bem, se você gastar um pouco de tempo, você vai perceber que nós temos séries de tudo quanto é tipo de tema. Então nós estudamos Paulo, nós estudamos todo mundo, mas poucas igrejas estudam Jesus. Só Jesus. Poucos pastores fazem uma série de Jesus. Então você tem dois tipos de igreja: aquelas que se apegam demais ao Antigo Testamento e aquelas que se apegam demais às epístolas. Mas você tem poucas igrejas se apegadas ao Evangelho só. E pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho sempre. Então nós temos que ter essa tentativa. E a pergunta é essa: o que nós fizemos do Evangelho? E para responder isso, a gente tem que saber o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Não segundo as Escrituras, né? Tem gente que já pensou no versículo, é o poder. Não. O que é o Evangelho? Bom, não sei se você sabe, mas o Evangelho não é uma palavra gospel. O Evangelho não é uma palavra criada pela igreja. O Evangelho não é nenhuma palavra criada por Jesus. O Evangelho é uma palavra técnica usada no Império Romano, que tem a ver com boas notícias do Império, que tem a ver com boas notícias de César. O que é o Evangelho? O Evangelho é o seguinte: todas as vezes que César nascia alguém da família dele ali, da família real, ou que ele ganhava alguma batalha, ou que ele conquistava alguma terra, todas as vezes que algo bom acontecia, eles tinham um pronunciamento em praça, não em praça pública, mas na casa real, e todos ficavam no pátio. Esse pronunciamento se chamava Evangelho. Ouçam o Evangelho. Eram as primeiras palavras que César dizia. Ouçam o Evangelho. E eles começavam a dizer: olha que beleza, nasceu o filhinho aqui, tchutchuquinho. Ah, que maravilha, ah, que lindinho. Ah, o pessoal via 8 quilômetros, mas achava bonito. Ah, olha que maravilha, nós ganhamos uma batalha. E o pessoal, olha que maravilha, não sei o que lá. Então, Evangelho não é uma palavra gospel, não é uma palavra cristã, não foi fundada por nós. E é exatamente por isso que Jesus usa a palavra Evangelho. Porque Jesus estava mais ou menos dizendo assim: vocês acham que boa notícia é receber algo de César? Vocês acham mesmo que boa notícia é ouvir o pronunciamento de alguém que diz trazer a paz romana? Porque César tinha isso, né? Ele falava da paz romana, não tinha paz nenhuma, que era paz para o palácio de Roma e aquela desgraça vivendo na rua. Mas ele falava da paz. Então Jesus se levanta e ele fala assim: eu vou dizer o que é Evangelho, eu vou dizer o que é boa notícia, e eu vou explicar o que é paz. Por isso que Jesus fala: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Isso é uma crítica a César. Ele está dizendo: vocês acham que paz é isso aí? Não, eu vou contar para vocês o que é paz. E ele vai falando e vai dizendo do seu ministério. E eu fico muito impressionado, porque Jesus tem um ministério muito curto. Jesus tem um ministério de 3 anos. Cara, eu comecei a viajar, agora em julho vai fazer 10 anos. 10 anos que eu fiz a minha primeira viagem missionária. Jesus ficou só 3. É muito interessante, porque Jesus, ele se prepara 30 anos e gasta 3 no ministério. A gente se prepara 3 e gasta 30. E não produz nem 1/5 do que ele produziu. Mas ele fica ali 3 anos. E o que ele faz durante 3 anos? Ele faz coisas que ninguém consegue explicar. Porque Jesus, em 3 anos, ele movimenta muitas pessoas. Ele começa a pregar centenas de sermões. Ele fala muitas vezes, ele sobe no monte, ele é da galera, ele está na casa, ele está no templo, ele está na praia. Gostava muito de comer, porque quase todos os textos ele come. Então, e ele está em todos os lugares, ele vai pregando, ele começa a fazer milagre. Aí quando ele começa a fazer milagre, ele começa a chamar muita atenção. Então Jesus, em pouco tempo, reunia assim, multidões. Jesus ia falar, a galera chegava, as crianças, Jesus,
Era muito louco. Aí, tipo, não sei, o pessoal ia chegando, as mulheres iam chegando, todo mundo ia chegando. O que é espantoso é que esse Jesus é de Nazaré. E aí o cara vai dizer, é possível de Nazaré vir alguma coisa boa? Então não tinha crédito nenhum. Então não tinha nada que pudesse dar a ele, assim, uma carteirada, tá ligado? Chega assim, eu sou filho do pastor, igual o Borinho fez aqui, para dar uma moral, para os meninos ficarem mais felizes. Não tem carteirada. Ele chegava no lugar e falava, você é filho de quem? Ele dizia, de José. O que é José? É carpinteiro. Legal, então vai para a fila. E aí Jesus vai indo, e esse negócio desse carpinteiro chamado Jesus, porque lá eles seguiam a profissão do pai, é tão estrondoso que Jesus, em todos os seus sermões, ele não gasta tempo falando de si. Você já viu um sermão de Jesus que fala, como eu sou poderoso, eu venho dos céus, quem fala que ele veio mesmo são os caras que vão falar depois. Ele mesmo ficava assim, olha, eu sou o pastor fulano de tal, tenho tantas ovelhas. Chegou um cara no seminário, tinha 18 anos, falei, o que você faz? Ele, não, sou lá do Rio, carioca, né? Falei, lá, você vai vir no seminário? Não sei, porque lá no Rio tem mais de 100 ovelhas. Foi mal eu, Billy Graham. Comecei a chamar de Billy Graham, ele não ficou no seminário. Então os caras que ficam porque quer muito estudar lá, porque ter eu lá como capelão é um prejuízo enorme para a instituição. Então Jesus, ele vai lá, ele gasta tempo, sabe com quem? Com as pessoas desvalorizadas. Porque se ele quisesse chegar em algum lugar, ele tinha que fazer uma estratégia boa. Qual é a estratégia boa? Ficar amigo de pessoas que possam te levar ao lugar que você quer chegar. É claro. Você quer pregar numa igreja, o que você faz? Vira amigo do pastor. O que eu fiz para chegar aqui? Eu sou amigo do Lucas. Agora, se eu não desse atenção para ele, ele não ia me chamar. Mas Jesus não tem esse meio termo. Ele vai lidando com pessoas desprezadas, pessoas que não tinham nada, pessoas que não representavam nada. Mas ele até tinha chance de chegar perto de poderosos, mas ele não fazia. Ele não pegava essa chance, ele não agarrava aquilo. Não era tipo assim, Jesus, chegou um convite para o senhor pregar na catedral. Ele, tipo, sei lá, muito feliz. Não, ele não ligava. Ele queria estar na mesa, velho. Ele queria estar trocando ideia, ele queria estar na praça. Ele era do povo, velho. Ele tinha superpoderes, mas ele era do povo. Às vezes o pessoal estava assim, ele saía. Então esse Jesus é estranho, porque ele começa a gastar tempo com pessoas silenciadas por Roma. Pessoas que não representavam Roma. Pessoas que não tinham prestígio, que não tinham dinheiro, que não tinham mais nada. Às vezes que estavam na rua. E Jesus vai fazer isso. Mas o Império Romano é tão grande, ocupa tanto espaço, que ele começou a corromper até a religião. Então a religião começa a fazer caminhos com o império. Hoje a gente não faz isso, não faz amizades por interesse. Mas naquela época eles faziam. Aí eles fazem essas amizades, e aí o templo começa a ficar corrompido. O templo começa a ficar corrompido. No templo se vendia um mesmo carneiro 2 vezes. Você sabia disso? O cara ia lá, comprava um carneiro para o sacrifício, o sacerdote atrás do pano, ia lá e trazia o carneiro de volta. E falava assim, vende de novo. O negócio estava pesado. E esse Jesus de Nazaré começa a entrar nesse esquema. Não fechado, mas por fora. Mas a religião, que era a esperança do povo, que era a favor do povo, começou a ser contra o povo. Começou a excluir cada vez mais pessoas que não eram representadas. E é nesse caminho que Jesus está. Entre essas duas realidades. A realidade do povo excluído e a realidade do grande imperador. A realidade dos mais desprezados e a realidade dos que tinham tudo. E Jesus, ele começa a sua história e ele vai bater muito de frente. A gente tenta romantizar Jesus. A gente tenta deixar Jesus mais bonzinho. A gente passa a mão na cabeça de Jesus. A gente faz algumas coisas. Mas Jesus, ele era estranho. Ele fazia umas coisas assim, danadinhos. Eu não sei o que ele fazia, mas o que eu leio sobre Jesus é que quando ele percebe que no templo as pessoas estavam vendendo o mesmo bode 2 vezes, ele chega lá e ele não chega pedindo licença não, irmão. Gente, então eu acho que meu pai não ia gostar muito disso.
Vocês vão ficar bravos se eu chutar essa barraca aqui? Vocês vão ficar tristes comigo? Vocês me desculpem, eu vou ter que xingar vocês. Não! Ele chega lá, velho, nervoso. Agora você imagina Jesus nervoso. O cara que é todo poderoso, ele chega lá, ah! O céu, acho que foi só um berro, já as barracas caíram todas. Então, tipo assim, ele vai. E aí ele chega no templo, ele derruba tudo, ele começa a fazer coisas estranhas. Jesus começa a curar no sábado. É no sábado, o descanso, e Jesus começa a curar. O que mais Jesus faz? O Jesus que eu conheço, ele cura um cego de nascença. Você fala, o que tem? Tem muita coisa. Porque um cego de nascença, na época, ou era tido que nasceu cego porque Deus quis. Então, se Jesus está curando um cego, ele está fazendo o que Deus não quis. Mas ele não se importa com isso. Ele cura o cara. E o pessoal fica lá, sapequinha, então vamos te pegar na curva, mano. Tá, fechou. E ele continua. Ele vai sentar numa mesa e chega uma mulher chorando. E alguns caras vão dizer que essa mulher era prostituta. Essa mulher toca em Jesus. E não só toca, agarra no pé de Jesus. E fica beijando o pé de Jesus. Uma situação meio constrangedora. Mas, fora o constrangimento, Jesus está ali. E aí, a impura, quando toca o puro, o que acontece? O puro fica impura, mas com Jesus era diferente. Os impuros tocavam Jesus e se purificavam. E aí Jesus olha para a mulher e fala, o que está acontecendo? Ele conta uma história, ele fala assim sobre muito amor. E ele pergunta para os caras, ele fala assim, então essa mulher é muito amor, então ela é muito perdoada. E ela vai feliz. Jesus que eu conheço, pelo menos o que fala na Bíblia, é o cara que faz uma viagem por causa de um menino endemoniado. Você já viu um pastor que faz uma viagem por causa de um endemoniado só? E volta, deixa uma multidão? Esse aqui, ele faz isso. Esse Jesus aqui, das Escrituras, é o cara que vai para Galiléia, mas ele escolhe passar por Samaria. E lá em Samaria, ele vai gastar tempo, sabe com quem? Com uma mulher que estava no 6º relacionamento. Ela era conhecida daquele jeito. Imagina se os caras passam lá e veem Jesus trocando ideia com essa mina. Aí Jesus, mano, cuidado, velho. Essa mina é perigosa, mano. Ou imagina os caras da igreja. Mano, você não tá ligado com quem que eu vi Jesus trocando ideia. Nossa, mano, e Jesus ele faz isso, velho. Aí a gente vai tentar dar uma romântica. Não, é porque Jesus sabia. Não, velho, Jesus está conversando com uma mulher que tinha grandes problemas de relacionamento. Ela tenta esconder, ele fala, eu sei dos seus 6 relacionamentos. Você tem um probleminha, gosta muito de macho, mas nós vamos trocar uma ideia. Vou te apresentar uma solução aqui. Dizem as Marias que foi dela que surgiu a música do MC Catra, né? Vai rolar o adultério. Não dá, velho. 5 vezes, velho. Era o 6º, nem era dela. Aí Jesus ele gasta tempo com essa mulher. O Jesus que aparece aqui na Bíblia, o que ele faz? Ele está numa multidão, chega uma mulher que toca nele. Essa mulher tem 12 anos de sofrimento. Mas Jesus para a multidão. E ele fala, cadê a mulher? Aí fica aquela briga, quem tocou, quem não me tocou. Eu fico imaginando o peixe chegando, tá bom, Jesus fui eu tipo, para acabar logo esse negócio. Não, foi a mulher, estava tremendo lá. A mulher chega e fala assim, é isso aí mesmo. Essa mulher teve muita fé, Jesus estava muito famoso, estava fazendo milagre até de costa. Ele está aqui andando, tocou. Meu, que bagulho sinistro que Jesus está fazendo. Mas ele gasta tempo com essa mulher, 12 anos. 12 anos sofrendo. E ele estava indo, sabe para onde? Para a casa de um religioso. Fazer sabe o quê? Curar a filha do cara. Você sabe quantos anos a menina tinha? 12. Ele estava falando assim, Jair, você está com pressa do quê? Desde que tua filha nasceu, essa daqui está sofrendo. Como é que eu não vou gastar tempo com ela? E esse Jesus continua. Ele continua de um jeito extraordinário. Ele chega e ele começa a tocar leproso. 10 leprosos chegam e começam a gritar, ó Jesus, dá um tempo aqui para nós. Ninguém troca ideia com leproso. Leproso, quando entrava numa cidade, ele se pronunciava dizendo assim, leproso, leproso, e as pessoas iam se afastando. Mas Jesus não. Jesus ia se aproximando. E os 10 saíram curados. Aí um volta agradecendo, Jesus fala, cadê os 9 corintianos? Aqui no lugar. Tá bom, o corintiano agradece mesmo. Aí eles vão embora. Mas um cara volta, Jesus fica feliz.
Jesus que eu conheço aqui é um cara que está no meio de um sermão e aí desce um paralítico do telhado. Imagina se tivesse um diácono ali. Nunca que esse cara ia descer. Ô rapaz, ô maluco, a sorte é que o cara tinha 4 amigos. 4 grandes amigos. E aí o maluco estreia o rapel, primeira vez na Bíblia que tem um rapel, ele já vem descendo aqui, pá, Jesus para o sermão. Você já viu um cara parar um sermão? Por causa de um paralítico. E aí eles começam a chegar, o Jesus chega no paralítico e fala assim para ele: ó, teu pecado está perdoado. Eu fico pensando assim, quem é que pediu perdão? Eu não ando, eu não vim aqui por causa de perdão. Que história boba é essa que o senhor está falando? E o pessoal fala: o que esse cara pensa que ele é para perdoar pecados? E Jesus continua: para que vocês saibam que o Filho do Homem perdoa, eu curo. Então levanta e anda. O cara levantou, saiu dando um pulo, mano. E saiu feliz da vida. Mas Jesus parou o sermão. Quando o cara entra na nossa igreja, a gente para o sermão, ou a gente expulsa ele? Jesus para o sermão. E o Jesus continua. Jesus ele é bem diferente, ele começa a comer com pecadores. Jesus tem uma história que eu preguei domingo, ele faz um milagre, umas 10 mil pessoas, tem 5 pães, 2 peixinhos, ele já já viram 5 milhões de pão, sobra para todo mundo, primeiro Macfish da história, aí vai, maravilha, todo mundo come, e ele está ali. Mas por que Jesus fez milagre? Porque o povo estava com fome, velho. Quem está com fome precisa de comer, não precisa de ser mandado embora. Os discípulos estão ali, eles falam assim para Jesus: está ficando tarde, essa multidão aqui, o que a gente vai fazer? Ele fala assim: vamos dar de comida para eles, velho. Mas como? Nem se a gente tivesse aqui 1 milhão de dinheiro aqui, não dava. E Jesus fala assim: não, vamos ver, né? Deus proverá. Um Jesus mais gospel. Aí se Jesus fala: não, era certo, vamos dar, o menino levanta, tem 5 pães, todo mundo come, vai embora feliz da vida. Ele se preocupa com essa multidão. Porque tinha alguém que não se preocupava, César. Mas esse novo rei, Israel, se preocupa com essa multidão. Jesus continua, cara. E Jesus para um culto por causa da menor oferta. Você já viu o cara que dá a menor oferta ser homenageado? Você já viu? E o cara que dá uma oferta grande? Oh, meus irmãos, estamos aqui nessa noite, deputado, aqui, subindo culto, hoje, vamos louvar Jesus. Daí o deputado vai no centro, na Umbanda, mas está ali. Agora Jesus para o culto por causa de uma mulher, senhora, viúva, pobre, deu ali 2 moedinhas, não fez nem barulho. Jesus fala: parou. Caiu o maior cheque do mundo aqui nesse gasofilaço. Os caras não entendem. E ele explica: vocês estão dando o que sobra, essa daqui dá tudo que tem. Mas ele para o culto. Aquela pessoa mais importante do que aquele negócio. E Jesus continua. Jesus ele chega num tanque onde tinha um rapaz que sofria há 38 anos. 38 anos tentando relar naquela água para ficar curado. Mas todas as vezes que ele se aproximava, algum corintiano vinha e passava na frente dele. E ele fala assim para Jesus: eu estou 38 anos aqui. Aí Jesus fala: não, velho, pode levantar. O cara curou. Quem é que viu esse cara? 38 anos, quem é que percebeu esse cara? Jesus Cristo de Nazaré percebeu esse cara. Porque esse cara é importante. Jesus vai falar muito a respeito desse cara. Jesus Cristo de Nazaré não só faz isso. Jesus não tem preguiça em bater em fariseu. Não bater fisicamente, porque ele é muito poderoso e ia machucar demais. Mas bater com palavras. Jesus chega num culto, está ali aquele negócio, o pessoal falando coisas bonitas. Ele fala assim: gente, vocês se lavam só por fora, mas por dentro vocês estão podres. Você sabe para quem que Jesus está falando isso? Não é para um Zé Ruela, não. É para o cara que podia matar ele e matou. Então custava muito falar aquilo lá. Jesus não tem medo desses caras. Jesus chega num lugar, ele fala assim: vocês estão preocupados que eu curo no sábado? A gente está. Se um boi de vocês cair num buraco, vocês vão lá salvar o boi? Mas vamos, é claro. E aí Jesus fala: como é que eu não vou salvar meus filhos? O que vocês têm na cabeça? E ele vai. Jesus não tem problema com rico. Não tem problema nenhum com rico. O jovem rico chega lá cheio de marra, parou a Mercedes, Jesus é firmeza, nós tá. Começa a trocar ideia, ele fala: eu tenho observado todas as coisas na lei.
eu sei de tudo. Jesus fala, então você está pronto. Se você sabe de tudo, vende o que você tem e dá aos pobres, você está tranquilo. Aí o menino faz o quê? Vai embora triste. Ah, Jesus está pregando, vê um monte de rico, o que ele vai falar para os ricos? É mais fácil, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus não tem problema com rico, não. Jesus chega e fala assim, não, vocês estão por fora. Jesus chega para o cara e fala assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem guardado aí? Vai fazer o que com esse dinheiro todo aí? Jesus continua, velho, ele não tem problema com o rico, sabe por quê? Naquela história do Lázaro e do rico, você já leu essa história, né? Como é que chama o Lázaro? Lázaro. Como é que chama o rico? Rico, não tem nem nome. Você acha que isso é pouco? Porque na nossa igreja, quem não tem nome é pobre. Mas nessa parábola aqui, quem não tem nome é rico. E o rico, mesmo no inferno, acha que pode mandar no pobre. Porque ele fala assim, manda Lázaro vir aqui. Ele fala, não, meu amigão, teu dia acabou. O tempo que você desprezava os pobres acabou. Agora, né, você vai ficar aí olhando. Ah, então manda lá em casa avisar e falar, não. Você não teve de tudo? Agora, irmão, fica aí. É isso ou não é? Jesus não tem problema com isso, cara. Jesus não tem problema com quem quer se achar demais. Ele está lá na mesa, os discípulos começam a brigar. Quem que vai sentar na direita, quem que vai sentar na esquerda. Jesus para aquela discussão e fala, o que é isso? Eu estou aqui me entregando e vocês estão pensando nessas coisas. Jesus não tem problema com isso. Porque o que ele faz com o cara que chega na igreja? Ele chega lá, senta no primeiro banco. Jesus fala para ele, fala assim, não faz isso. Você quer se mostrar. Não faz isso, porque vai chegar alguém mais importante que você e vai te tacar lá atrás. Foi o que fizeram comigo hoje aqui na frente. Fui parar o carro aqui, o cara, não, para lá atrás. Falei, tá bom. Falei pro Boninho, não é para parar aqui que é paga de pastor. Aí olharam para mim e falaram, não é pastor, então jogaram para lá. Acontece essas coisas. Jesus chega, ele fala assim, não, por que vocês estão tão preocupados com os melhores lugares? Meu reino não tem esse lugar aí. Jesus, ele pega o fariseu e ele fala assim, você gosta de orar de pé, para todo mundo te ver. E quando você ora assim, ah, meu Deus, como o Senhor é bom, porque eu não sou como esses daqui, nem como esse cara feio aqui. Ah, que delícia, como é bom ser bom. Não tem nada melhor do que ser bom. Só gente boa sabe o quanto ser bom é bom. Ah, que maravilha. Jesus fala assim, o que é isso, cara? Deixa eu te dar um recado. Você não é nem visto e nem ouvido. Porque você fala de si para si. Então Jesus não tem preguiça com esses caras. É nós que temos um pouquinho de medo deles. Jesus não. Jesus, ele continua. E é muito interessante porque a boa notícia de Jesus, ela tem duas vertentes. É uma boa notícia para os excluídos, mas é uma advertência para quem exclui. A boa notícia de Jesus cuida dos excluídos e fala sério com quem exclui. Jesus continua. Por que ele continua? Porque Jesus é o rei das nações. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus, ele chega, conversa com Deus e ele fala o quê? Vou descer, prepara os anjos, faz uma música bacana aí para eu chegar lá e o negócio acontecer. Não, Jesus, quando ele vem, é tudo calmo. A mãe dele vai lá e fala assim, tem um lugar nesse hotel? Eles falam, não, como que não tem um lugar no hotel? É o rei dos reis, vai nascer. Você acha que não tinha um lugar lá? Tinha, mas sabe quem preencheu aquele lugar? Jesus, mandando alguém para lá. Porque se ele estivesse lá, alguém tinha que ficar de fora. Então ele fala, vai você, eu vou nascer aqui nessa manjedoura, Deus. Não tem problema com isso não. E os reis vão vindo, os caras chegam com ouro, aqueles negócios bacanas, eu não gosto muito disso. Esse nosso Jesus, ele abdica de tudo. Ele pega a glória e fala assim, não, glória não. Você acha que estava chato no trono dele? Tá tocando umas músicas chatas. Vamos descer, vamos ver o que está rolando embaixo. Não, velho, lá estava tudo bom. Estava pleno, nem pecado tinha. Jesus estava lá naquele trono, assim, massagem todo completo, na nuca, gostosinho, vibrando. E aí os caras ali, aí Jesus fala assim, não, vamos descer. Então vamos descer como Deus, não, vamos descer como homem. Vamos nascer, vamos sofrer, vamos pegar febre, vamos ter dor.
Vamos passar por tudo que eles passam. Jesus abre mão de tudo. O nosso rei abre mão de tudo. Que coisa mais estranha. Esse nosso rei, ele se humilha ao ponto de dizer que não tinha nenhum travesseiro. Ele fala, não tem onde reclinar a cabeça. Por que vocês querem me seguir? Esse é o rei. Esse é o cara. Mas o que eu acho mais fantástico de Jesus é que ele nunca usou o seu poder para si mesmo. Nunca. Ou você acha que Jesus estava ali fazendo a cadeira, o José chegaram e falou, pai, tá com esses pau tudo aí que você vai ver daqui a pouco o que acontece. Isso aí é a cadeira. Você acha que ele estava ali meio cansado, deu alguma fome, tem um pedaço de galho aqui, virou picanha. Você acha que ele era assim? Jesus olha aquele burrinho, faz, esse burrinho também estranho. Ele virou Ferrari. Não, Jesus não usa o seu poder. Você conhece alguém poderoso que não usa o seu poder para si mesmo? Jesus. Porque o compromisso dele não é com ele, é com você. E ele começa assim, fazendo essas coisas estranhas, abrindo mão de tudo. Esse nosso Jesus Cristo de Nazaré, ele vai usar o poder para quem não tem. E vai colocar palavras na boca daquele que foi silenciado. Esse é o Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não veio na terra para se afirmar. Ele não veio aqui dizer coisas acerca de si. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele não precisava que alguém chegasse nele e falasse quem ele era. Ele estava completo, ele era pleno, ele era cheio, ele era Deus. Então ele não veio aqui para ficar falando das coisas que ele faz. Você já viu Jesus falando de milagre? Jesus nem faz promoção de milagre, velho. Quando Jesus faz um milagre, ele chega no cara e fala, não conta para ninguém. Você conhece um pastor que faz um milagre e pede para o cara não contar para ninguém? Imagina se fosse a multiplicação dos pães na Record. Iria virar uma série. A multiplicação dos pães. Então, tipo, vai virar uma multiplicação. Imagina Jesus, 10.000 pessoas. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos. O que ele faz? Faz aqui, ninguém vê. Vai, coloca as pessoas de 50 em 50 aí. Eles vão colocando Jesus. Valeu, por que ele fez isso? O que a gente faria? Atenção, gente. Preste, look for me. Ok. Vai. Olha agora. Pois. Jesus. Não, velho. Ele não faz esse negócio. Ele não fica pedindo para as pessoas falarem dele, cara. Quando as pessoas falavam o que ele era, ele pedia para elas ficarem quietas. Um cara chegou e falou assim, você é o Cristo. Ele fala, não conta para ninguém. E esse cara vai continuando. E por que ele vai continuando? Porque ele tem um propósito. O propósito de Jesus é não fazer o que ele quer simplesmente, mas cumprir a vontade do Pai. Ele vai até o fim. Esse nosso Jesus Cristo de Nazaré, ele começa a fazer isso de um jeito muito interessante. Para cumprir a vontade do Pai, ele precisava brigar, bater de frente com o governo de Roma. E o governo de Roma, segundo Jesus, é um governo de Satanás. Porque Jesus chega e olha para aquele governo e ele diz, esse mundo jaz de quem? Do maligno. O César só estava fazendo um favor para o diabo. Estava governando do jeito certo, destruindo as pessoas. Mas quem comandava aquele exército? Satanás. E esse Jesus, ele vai mexer com essa estrutura. Ele vai dizer, não, essa estrutura de vocês não está certa. Eu vou mostrar o que é a luz e o que é a esperança. E ele começa a fazer isso. Então, num mundo, cara, que para ter de mais, o outro tem que ter de menos, Jesus faz o quê? Abre mão de tudo que tem. Por quê? Para ensinar um novo povo como é que se vive. Para dizer para esses seguidores que nós não estamos sob esse governo que para um comer demais, o outro passa fome. Jesus fala não. E ele continua. E aí ele chama um punhadinho de gente. E ele fala assim para esses caras, vocês são legais, mas se vocês querem me seguir, pegue a cruz e me siga. Mas quem não quer pegar a sua cruz, não vai me seguir. E a gente está cantando até hoje sobre a cruz de Cristo. E daqui a pouco ele vai chegar aqui, bater no nosso ombro e falar, acorda meu filho, nem eu estou aí mais.
pega a sua e vai viver. Faz alguma coisa por alguém. Morre por alguém. Acorda, rapaz. Para de cantar para mim. Vai viver. E Jesus, ele faz essas coisas e os caras acham legal. Aquele punhadinho de meninos e de meninas, eles começam a levar isso a sério. Eles se levantam ali, não sei quantos, e aí eles se levantam contra a fome, eles se levantam contra o desprezo, eles se levantam contra a perseguição. Eles são caras que aprenderam que quando um cara bate do seu lado, sabe o que você faz? Você dá o outro. E esses caras aprenderam com Jesus. E eles aprenderam tão bem que todos, menos um dos discípulos, tiveram mortes assim, por causa do Evangelho. Um foi afogado, o outro foi morto de ponta cabeça, o outro foi degolado, o outro foi enforcado. Só um morreu de morte natural. Tem gente que acha isso ruim, isso é uma graça de Deus. Morrer por um propósito. Morrer por alguém. Morrer por uma causa, e uma causa bem grande, o Evangelho de Jesus. Esse povo, eles vão se reunir de uma maneira que Atos capítulo 4, versículo 34, vai dizer que entre eles não existia nenhum necessitado. Nenhum. Ninguém passava fome. Porque quando se levantava o necessitado, esses caras aqui vendiam tudo que tinha. Aí vai um cara mais esperto, vende da sua metade e morre. É isso mesmo. Com Jesus não tem brincadeira. Não vai mentir para ele não, que vai te pegar. Vai te pegar na curva. E aí, esses caras continuam, eles vão se entrelaçando, vão dizer que eles eram unidos, tinham um só coração, eram limpos de alma, um evangelho bem bacana, e o evangelho começa a se espalhar. Você tem noção que isso começou com um pouquinho, gente? O evangelho começa a se espalhar demais, mas junto com ele, começou também a perseguição. Esse copo aqui, parece copo de outra coisa, hein? Me iludiram. Aí chegaram lá, Jesus, ele vem, o povo cresce, mas esse povo cresce, você sabe onde esse povo cresce? Esse povo não cresce dentro do palácio. Esse povo não cresce dentro da igreja. Esse povo não cresce dentro do pátio de César. Esse povo cresce na periferia, porque o evangelho é marginal. O evangelho é do lado de fora. O evangelho não muda todas as estruturas, não. Porque Jesus vai dizer que nos últimos dias os homens vão ficar maus. E a impiedade vai crescer e o amor vai se esfriar. Então não vem com essa ilusão de que tudo vai ser melhor, mas tudo vai ser pior. Mas nós seremos a esperança de alguns. Porque vamos continuar dispostos a morrer por alguém. Vamos continuar dispostos a dizer as palavras que Jesus disse. Esses caras estavam assim. Eles cresciam do lado de fora. Ele se multiplicou. Cara, no primeiro sermão, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Por quê? Porque eles falavam de Jesus. Não tinham méritos nenhum. Não tinha nada para apresentar, só tinha a graça de Jesus. Então quando o pessoal chegava, eles falavam, eu vou te falar de Jesus, ele transforma os corações, ele morreu por você. Pá, nem apelo tinha. No fim do sermão, os caras perguntavam, como é que eu faço para ser salvo? E a gente tem que fazer um malabarismo aqui, soltar fogo pela boca, fazer malabares, para ver se alguém se converte. Por quê? O que mudou? O espírito está o quê? Está doente? Jesus está cansado? Não, a gente mudou. A gente está doente. A gente está cansado. Mas esse povo aqui, cara, eles não se cansam. O grande imperador começa a maior perseguição dos cristãos. Esse povo aqui foi tocha humana em Roma. Quando o imperador queria colocar mais luz em Roma, sabe o que ele fazia? Pegava um punhado de crente e jogava fogo neles. E você acha que isso acabou com o evangelho? Não. Quanto mais perseguidos, mais eles cresciam. Você sabe o que acabou com o evangelho? Quando um rapaz chegou no ano 380 e declarou que o evangelho seria a religião oficial do império. Não.
O evangelho é marginal. O evangelho não entra em palácio, velho. E aí as coisas foram se misturando. As coisas foram se misturando de um jeito que agora esse evangelho do século 4, 5 até o 15 ou 16 começou a ser aquele evangelho que destrói as pessoas. Porque agora eles matavam pessoas, mas matavam em nome de Deus. Pá, nem apelo tinha. No fim do sermão, os caras perguntavam: como é que eu faço para ser salvo? E a gente tem que fazer um malabarismo aqui, soltar fogo pela boca, fazer malabares, para ver se alguém se converte. Por quê? O que mudou? O espírito está o quê? Está doente? Jesus está cansado? Não, a gente mudou. A gente está doente. A gente está cansado. Mas esse povo aqui, cara, eles não se cansam. O grande imperador começa a maior perseguição dos cristãos. Esse povo aqui foi tocha humana em Roma. Quando o imperador queria colocar mais luz em Roma, sabe o que ele fazia? Pegava um punhado de crente e jogava fogo neles. E você acha que isso acabou com o evangelho? Não. Quanto mais perseguidos, mais eles cresciam. Você sabe o que acabou com o evangelho? Quando um rapaz chegou no ano 380 e declarou que o evangelho seria a religião oficial do império. Não. O evangelho é marginal. O evangelho não entra em palácio, velho. E aí as coisas foram se misturando. As coisas foram se misturando de um jeito que agora esse evangelho do século 4, 5 até o 15 ou 16 começou a ser aquele evangelho que destrói as pessoas. Porque agora eles matavam pessoas, mas matavam em nome de Deus. Agora eles começavam a trair pessoas em nome de Deus. Agora eles começavam a roubar pessoas em nome de Deus. E de lá para cá, você acha que piorou? Piorou muito. Porque agora nem do império o evangelho é meu. Hoje, o evangelho é meu. Nossas músicas cantam meu Deus, meu Senhor, meu Rei. Agora o Deus está virando um cara muito interessante que serve 24 horas para atender os meus pedidos aqui. E ai dele se não fizer o que eu estou pedindo aqui. Vai ter treta, ele vai se ver comigo. Tem gente botando Deus na parede, dizendo: ou você faz, ou você vai ver. E toma cuidado, cara. Então Deus virou meu, a bênção é minha, o milagre é meu. Hoje o meu milagre vai chegar. Aleluia, glória a Deus. E eles vão cantando. E aí Deus vai virar esse cara que vai transformar minha casinha num casão, meu carrinho num carrão, minha empresinha numa multinacional, minha mulher num mulherão. E aí, quem que não quer Deus assim? Mano, me fala onde está esse Deus que eu vou embrulhar ele, vou pôr ele lá em casa. Vou olhar para ele: que Deus bonitinho, que lindo, beautiful Deus. Sabe o que a gente fez? A gente trocou o Deus e a gente inventou um novo Deus. A gente criou um Deus que é um Deus de bajulação, não um Deus de relação. Vou falar uma coisa muito séria aqui: Deus não criou o culto. Criou o culto? Quando ele fez Adão, o que ele falou lá para ele? Começa a cantar para mim aí. Vai, o que você sabe? Não. Deus criou uma relação. Ele chegava lá no jardim e falava: Adão, como é que tá? Não era bajulação, não. Adão não ficava ali babando: que Deus, oh Deus. E a gente fica aqui cantando para ele, na expectativa de no fim do culto a gente poder pedir para ele o que a gente precisa. Então a gente vai cantando para ele vai se amolecendo ali no trono, a gente vai falando as palavras bonitas, e ele vai: nossa, não estou aguentando de tanta bênção. Aí ele vai, aí no fim do culto você fala para ele o que você precisa. Esse Deus não existe. Esse não é o nosso Deus. Esse Deus da bajulação não existe. E aí a gente vai bajulando tanto esse Deus que a gente vai criando umas casas para ele. Então eles estão ali
tá no mundo da transfiguração, chega dois rapazes legais, tem que bacana, vamos ficar por aqui. Não estou nessa. Aí Jesus vai lá, destrói o templo, acontece, destrói, mas fala que vai acabar o templo e ele vai ressurgir no terceiro dia, vai construir o templo de novo e tal. Você sabe o que matou Jesus? Ter falado do templo. Jesus podia curar no sábado, não dava nada, ficava mais nervosinho. Aí Jesus curava uma prostituta, perdoava um cara ali, tudo era tranquilo. O dia que Jesus falou, eu vou derrubar o templo, os caras começaram a querer matar Jesus. E aí Jesus gastou a vida tentando destruir o templo, e a gente gasta a nossa vida tentando construir um. A gente vai fazer na casa para se encontrar com esse Deus. Ó Deus, eu vou fazer uma casa bacana aqui para você. Domingo eu te encontro aqui, a gente vai conversar, eu vou falar o que eu preciso, você me dá, e aí no outro domingo eu volto para te agradecer. Tá bacana? A gente fala, não. E os caras vão se levantar e dizer assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita. Deus chega num lugar quando a gente chega lá. Ou você acha que Deus fica na igreja esperando? Opa, cara, o pessoal tá vindo, o culto hoje vai ser bênção. Não. Ele chega lá quando você chega, porque ele não tem compromisso com o tempo. Ele tem compromisso com você. E a gente vai construindo essa casa bonita para ele e vai criando um monte de regras. Ó, gente, agora vocês estão construindo uma casa bonita, agora vocês ficam aí, ó, não pode falar algumas palavras, não pode usar tal roupa, não pode ir de boné, não pode não sei o que lá, agora eu vou falar o que pode. Pode usar tal roupa, para pregar tem que ser essa aqui, para cantar tem que ser essa daqui. E aí Deus fica assim, meu Deus, eu fiquei tanto tempo destruindo isso, velho. Por que vocês estão gastando vida em relação a isso? Eu tive o desprazer de pregar numa igreja, e quando eu cheguei lá, os caras estavam apresentando o novo templo. Uma coisa maravilhosa. Aí os slides passavam tudo em 3D. Eu fiquei, nossa, até arrepiei. Aí o cara começou a falar, aí o líder da construção pegou o microfone e disse assim, nós vamos ser cartão postal da denominação. Eu falei, nossa, que louco! Vocês vão ser reconhecidos porque tem uma casa para Deus bacana. Vocês não preferiam ser conhecidos pelo amor? Aí quando eu comecei a trocar uma ideia, sabe o que fizeram? Me tiraram de lá. Simples. Faz uns 4 anos e eles não me chamam mais. Por quê? Porque eu falei, por que vocês estão gastando tudo isso? Eu peguei uma calculadora, falei, quanto vocês estão gastando eles? Falaram, 2,5 milhões. Eu falei, é sério? Eu falei, é sério, vamos dar um rolê na cidade. Vi um pessoal lá na rua. Eu falei, você sabe quantas casas a gente construiu com 2,5 milhões? Eu falei assim, por que vocês não resolvem tirar 70 famílias da rua aqui, em vez de criar uma casa mais bonita para Deus? Porque não era necessidade. Eu falei, o tempo de vocês está pequeno, a igreja cresceu demais? Eles, não. As cadeiras são muito velhas, você não consegue ficar sentado? Não, as cadeiras são novas. E o púlpito? Não, o púlpito é bacana. E a bateria? Bacana. O que vocês querem? Prega aí, Daniel, tal, depois a gente conversa. Mandaram uma carta para aquele presbitério, pedindo para que eu nunca mais pregasse lá. E eu estou feliz da vida. Porque eu não vou mais precisar passar por aquele constrangimento. Ver pessoas que querem gastar 2,5 milhões com um tijolo. E aí esse Jesus aqui, velho, ele vai dizer não. E eu quero te perguntar, o que fizeram do Evangelho? O que fizeram do Evangelho? Porque eu viajo o Brasil inteiro. Fala um cara famoso aí. Eu já fiz evento com ele. De coração. Todos. Aí eu fui trocar ideia com esses caras. Falei, como é que tá o lance? Quanto vocês gastaram para trazer o pessoal da igreja? 150 mil. Eu falei, o que foi? 150 mil. Gastar 150 mil para trazer um cara para cantar aqui? Porque aí o pessoal vem e tal. Bacana. Você sabia que hoje tem um pregador? Não posso falar o nome dele, porque eu estou filmando. Começa com U, termina com 5. Esse cara, ele só vai na igreja se tiver mais de 1.000 pessoas? Há pouco tempo atrás, há 2 semanas atrás, ele cancelou com uma igreja, porque ele ficou sabendo que não ia ter 1.000 pessoas para ouvir ele.
que fizeram do Evangelho? Alguém me responde isso, pelo amor de Deus. A gente está construindo o que aqui? As bandas mais legais se separam. No auge. E aí o que vira a banda? Ministério fulano de tal. O pastor está bombando na igreja. Ele tem uma briguinha, o que ele faz? Racha a igreja, leva metade. E como é que chama a igreja nova? Ministério Apostólico, Veterinário, Delegado, do Sangue, tem uns 200 nomes. E no fim tem o nome dele lá. Vou falar um nome que eu acho que não existe. Marcos Cristino Aluguel. Aí, tá, opa, o nome é bacana, hein? Aí vai ficando uma foto dele. No começo dessas igrejas, pode pesquisar em 1980, mais ou menos, sempre teve a foto dos caras do lado. Mas era uma fotinha ali, tipo 3x4. Agora as fotos da igreja são quase não cabe o nome da igreja. Fica ele lá de trás assim. Aí eles vão mudando o nome. No começo ele é seminarista. Depois ele vira pastor. Depois ele vira reverendo. Depois ele vira apóstolo. Depois ele vira bispo. Sabe o que eles são agora? Pai apóstolo. Não estou zoando. Tem o pai apóstolo de algumas denominações. Porque ele é o pai dos apóstolos. Que já morreu. Como é que? Antes dele. Então as coisas estão acontecendo de um jeito que eu não consigo entender. Alguém me explica. Mas eu quero tentar traduzir isso aqui. Por quê? Porque, vou falar um negócio meio sério assim. Talvez a minha resposta do que fizeram do Evangelho, Boninho, seria que transformaram as principais virtudes de Jesus em características ensinadas por Satanás. É isso mesmo que eu falei, eu vou repetir. Eu estou querendo dizer que muitas coisas que a gente faz em nome de Deus são de Satanás. Agora o Deus está virando um cara muito interessante que serve 24 horas para atender os meus pedidos aqui. E ai dele se não fizer o que eu estou pedindo aqui. Vai ter treta. Ele vai se ver comigo. Tem gente botando Deus na parede. Dizendo, ou você faz, ou você vai ver isso. Porque você quer riqueza? Você quer poder? Você quer o quê? O que eu te dou? Tudo o que você quiser. Quem falou isso para Jesus? Foi Jesus ou foi Satanás? Jesus estava com fome. O que o diabo trouxe? A perspectiva de que ele pudesse ter pão. O que o diabo estava querendo fazer? Consertar a vida de Jesus. Ele pega Jesus e fala, você está com fome, usa o teu poder de transformar em pão, vamos resolver isso aqui. Mas quem leva Jesus para o deserto para ficar com fome, quem é? É o espírito de quem? De Deus. E quem quer solucionar o problema dele? O Satanás. E aí o Satanás continua com aquela conversa, e ele fala assim, tá vendo tudo isso aqui, ó? Você tem problema de terra? Só tem um pedacinho, eu sei que você é feito com um carpinteiro. Tá vendo aqui? Até onde teu olho puder enxergar. Tudo isso aqui eu vou te dar. É só me adorar. Você está vendo isso aqui? Está alto, né? Jesus olha para ela, está alto mesmo. Se joga daí, porque está escrito. Tem Bíblia também. Aos teus anjos, você vai ordenar. E eles vão lá te sustentar. Tem Bíblia, irmão. O diabo prega com a Bíblia. E por isso que tem muita gente pregando com a Bíblia. É Satanás. E aí, eu acho que se alguém fizer uma repaginada no sermão aqui de Satanás, se algum cara bom chegar assim e falar assim, ó, eu vou pregar a mesma coisa no contemporâneo. Você sabe o que a igreja vai fazer? Falar amém. Tem alguém com fome aqui? Eu te dou pão. Jesus. Tem alguém aqui com problema de terra? Eu dou tudo isso aqui. Tem alguém com problema aqui de segurança? Eu vou mandar uns anjos. Tem coisa melhor que mandar uns anjos para tomar conta da gente? E aí eles ficam ali. Mas quem faz essas propostas de facilidade não é Deus. É Satanás. Quem leva Jesus para o espírito de falta é Deus. Quem leva Jesus para o espírito de sobra é Satanás. E aí, meu irmão, eu acho que as pessoas começariam a cantar na igreja, velho. Se tiver alguém bom para fazer isso, vai ser engraçado. Porque a galera vai falar amém, vai cantar rompendo em fé, vai falar restitui que é de volta que é meu, e vai ser um charme, um show, um espetáculo.
muito louco, esse é meu Deus, hein, mano? Ah, Jesus, faixinha aqui, eu amo Jesus, para não sei o que lá, é Jesus para todo lado, meu irmão. Seria assim, como está sendo. E eu fico pensando assim, qual é a solução disso aqui? Porque eu quero voltar para esses dois textos aqui. Eu li capítulo 4 e eu li capítulo 16 no mesmo livro. São duas propostas. Uma feita por Satanás e uma feita por Jesus. A proposta feita por Jesus é bem simples. Ele fala assim, você quer me seguir? Você vai ter uma vida cheia de dificuldade, cheia de falta, cheia de abnegação e cheia de renúncia. Mas sua vida vai ser gloriosa. Jesus. O Satanás chega e fala assim, você quer me seguir? Você vai ter muitas facilidades. Você vai ter garantia de tudo. Você vai ser uma referência. Você vai ser o cara da resolução. Você vai consertar tudo. Mas sua vida vai ser uma desgraça no fim. E a gente fica aqui meio com medo. Eu só quero te perguntar, quem que você quer seguir? O cara que quer solucionar o seu problema ou o cara que quer te ver vencendo a tristeza sem resolução? Porque a graça, meu irmão, não é parar de ser triste. A graça é viver a tristeza feliz. Tem como? Tem. A graça é viver o problema sumindo, sem o problema melhorar. Isso é graça. Isso é graça. Confiar num Deus que está comigo no problema, não no cara que soluciona. Eu tenho que te perguntar quem você quer seguir. O Deus que vai te fazer prosperar ou o Deus que quer fazer prosperar o outro através de você? Eu quero te perguntar, quem que você quer seguir? O Deus que quer trazer essas facilidades ou as dificuldades? Eu quero te perguntar, você quer seguir o cara que vive no templo ou o Jesus que mora dentro de você? Você quer seguir o Deus da barganha ou o Deus da graça? Você quer seguir o Deus que anseia por poder ou o Deus que, sendo todo poderoso, se esvazia de tudo? Quem é que você quer seguir? Você quer seguir o Deus que te promete os palácios ou o Deus que nasce na manjedoura? O que fizeram do Evangelho? Quem é que você quer seguir? A gente tem que sair daqui com uma resposta. Porque as pessoas estão um pouco enganadas. Porque o Jesus da cruz é o Jesus do trono. Mas é um trono não muito visível. O Jesus da coroa de espinho é o Jesus da grande coroa. A gente vai sofrer. Mas vai chegar um dia que a gente vai estar com ele, cheio de bênção. Não, o abençoador do nosso lado. Então, eu só quero te perguntar mais uma vez, eu vou para o fim aqui. Nós temos duas maneiras de sair daqui transformados por esse negócio que se chama Evangelho. E lutar por se apegar a Jesus Cristo de Nazaré e viver os valores dele para a nossa vida. Tem dois caminhos. O primeiro é entrega e o segundo é relacionamento. É só isso aqui que eu quero dizer agora. E eu quero te perguntar, você já se entregou por Jesus? Ou você é filho de crente? Ah, nasci aqui na igreja, foi bacana, eu ouço aqui o pastor falar, eu não sou um cara que fuma, não bebo, não fumo, não faço nada. Eu sou assim. Mas você já se entregou? Falou assim, não, Jesus Cristo, eu reconheço o Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida, não só da vida dos meus pais. Você já gastou um tempo se entregando, falando coisas para Jesus, e dizendo para Ele todas as suas fragilidades, e falando para Ele sem máscaras quem você é, se encontrando com Ele num relacionamento de verdade, porque Jesus não se encontra com o nosso personagem, Jesus se encontra com a gente. Jesus não se encontra só com o líder do louvor, Jesus não se encontra com o pastor, Jesus se encontra com a gente. Jesus não marca um encontro com os nossos títulos e méritos, Jesus marca um encontro com nós mesmos, com a gente. E é com a gente que Ele quer se relacionar. Então você tem que se entregar a Jesus. Falar para Ele assim, ó Jesus, eu me entrego aqui. Me entrego. E a segunda perspectiva é a perspectiva do relacionamento. Como eu falei, Deus não criou um culto, Deus criou uma relação. Deus quer se relacionar. Você sabe qual que é a maior crise do crente? É que ele está cultuando um Deus que ele não conhece. Essa é uma crise. Porque a gente fica cantando horrores para
Deus, mas a gente não sabe quem Ele é. Mas Ele não está pedindo culto, Ele está pedindo relação. Então, quanto da sua vida é gasto em relação a Deus? Quantas vezes você se encontra com Ele? Vai lá no quarto, fecha a porta, igual Jesus manda, e ora ali, e o tempo passa. Porque o teu Deus é maravilhoso. Você vai orando, o relógio voa. Você começa a orar, você olhou, está de madrugada. Passou um ano. Tem nada melhor do que isso aqui. Você vai ler a Bíblia e fala, nossa, hoje eu vou ler um capítulo só, hora que você passa no 20. Você não consegue parar de conhecer Deus. Ele não se esgota, Ele não se encaixa, Ele não se entende. Deus não é entendido, Deus é revelado. A maior luta da teologia é tentar entender Deus, mas Deus não se explica. Deus se revela. Porque Deus, se Ele precisasse se explicar, Ele ia falar para o povo de Israel, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que fez isso, que fez aquilo. Não, Ele chega para os caras e fala assim, eu sou. Só isso. Agora vocês têm que vir comigo, porque eu tenho um propósito para vocês. Então eu quero terminar com uma frase bem legal. Napoleão Bonaparte, ele falou uma coisa incrível. Ele diz assim, Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios, mas a base de que firmamos e criamos esse império? A base da força. E ele diz, só Jesus Cristo fundou o reino à base do amor. E até hoje, milhões de homens morreriam por Ele. É isso. O que fizeram do Evangelho? Quem a gente quer seguir? Quem a gente quer seguir? Então a gente precisa se entregar. E a gente termina orando. Baixe sua cabeça aí. Eu sei que a gente não tem costume de orar alto, né, essas coisas. Ainda bem que eu não gosto disso. Eu gosto muito do silêncio, sim. Apesar de ser acelerado, eu gosto do silêncio. Eu acho que a gente tem medo do silêncio, porque no silêncio a gente se encontra e fica difícil de fugir de nós mesmos. Mas eu tenho uma proposta silenciosa aqui hoje, sem apelo, em música, sem choro. Uma proposta de tentar responder isso para Jesus assim. Jesus, eu tenho dois caminhos, duas perspectivas. E eu tenho que escolher uma daqui. Ninguém vai sair daqui sem escolher um caminho. Porque quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu tenho essa proposta de você repensar a sua vida aqui. E se entregar para esse Deus de verdade. E parar de barganhar, velho. Parar de mentir. Parar de fingir. E se entregar. Eu reconheço o teu sacrifício. O Senhor me ama demais. E eu quero sair daqui nessa perspectiva para me entregar por alguém. O teu amor não cabe dentro de mim. Por isso que eu amo tanto as pessoas que estão ao meu redor. Santo Deus, nós estamos aqui agradecidos pelo Senhor, pela Tua palavra. Nós amamos o Senhor mesmo. Nós não entendemos o Evangelho por completo. A gente tem muito mais dúvida do que certeza, mas nós sabemos que o Senhor se entregou por nós. Isso aqui nós não temos dúvida nenhuma. Nós sabemos o Teu amor. E nós queremos entender o Teu propósito para nós aqui hoje. Nessa tentativa estranha de responder essa pergunta, o que fizeram do Evangelho, nós estamos tentando buscar isso aqui na Tua palavra, e nós não sabemos responder o que fizeram. Porque todas as vezes que alguém pergunta para a gente o que fizeram do Evangelho, a gente começa a falar do outro, e não pergunta o que fizeram do nosso Evangelho, o que aconteceu com a gente. Então hoje a gente
gente quer sair daqui pensando só na gente. A gente quer parar de julgar o artista, a gente quer parar de julgar o preletor famoso, a gente quer parar de julgar as bandas que se separam e a gente quer terminar esse momento aqui pensando em nós mesmos. O que está acontecendo com a Tua Palavra nos nossos corações? Então nós clamamos o Senhor nesse final aqui. O Teu Espírito, para que se revele em nós. Nós temos medo disso. Temos medo de clamar ao Senhor. Temos medo do Teu Espírito, do Teu avivamento. A gente quase nem fala essas palavras aqui, de tanto medo. Mas nós queremos viver isso. Nós queremos viver em plenitude de vida, em disposição do outro, amando os caras como nós os amamos. Nós queremos te amar de todo o nosso entendimento. Mas nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Então faz um milagre em nós aqui. Transforma o nosso coração. Revigora a nossa mente. Faz algo aqui. Porque só o Senhor para nos salvar de nós mesmos. Só o Senhor para falar para a gente que a gente tem que se entregar por alguém. A gente não vai conseguir sozinho. Então faz isso por nós. Em nome de Jesus. Amém.